E aí, meu querido aluno, vamos lá, e minha aluna também, claro, né? Vamos lá responder aqui essas questões potenciais de prova da IDECAN, né? Questões aí atuais, questões recorrentes sobre o tópico de lógica proposicional. Que, diga-se de passagem, não é todo edital do IDECAN, da IDECAN, que ela cobra os tópicos de lógica proposicional, e você tem que ficar muito atento a isso. Eu vejo vários editais onde vários alunos não entendem o que está sendo cobrado ali no edital e acaba estudando tudo de lógica proposicional, sendo que não tinha no edital. Então, você tem que ficar atento. Normalmente ela traz sempre o nome lógica proposicional, ou lógica de argumentação, ou conectivos lógicos, ela traz esses nomes. Muito provavelmente, quando ela não traz os nomes explícitos, ela não vai cobrar lógica proposicional. Às vezes ela traz lá, né, estruturas lógicas de relações e tal. E tem aluno que acha que tem que estudar lógica proposicional, quando na verdade não precisa, né? Mas vamos aqui então responder as nossas questõezinhas. E aí, na nossa primeira questão, a gente tem o seguinte: assinale a alternativa em que apresenta uma proposição. Aí vamos relembrar, né? Proposição é toda e qualquer sentença declarativa, né? Tem que ser declarativa, que obrigatoriamente precisa ter um verbo. Não pode faltar verbo, pode faltar qualquer coisa, pode faltar sujeito, pode faltar complemento, mas o verbo não pode faltar de jeito nenhum. E para que ela seja proposição, eu ainda tenho que conseguir, né, dizer se é verdadeiro ou falso. Nunca os dois ao mesmo tempo. E aí a gente sabe, né, que interrogações, sentenças interrogativas não são consideradas proposições. Então, o item A técnica policial militar é assunto de qual disciplina? É uma pergunta. Perguntas não são consideradas proposições. Item B, avise ao policial da companhia para me entregar a escala até às 17 horas. Aqui tem dois agravantes. Primeiro, exclamação. Sentenças exclamativas não são consideradas proposições, não são. E o segundo agravante, avise. Toda vida que esse verbo está no modo imperativo, está dando uma ordem ou fazendo um pedido, também não serão consideradas proposições. Item C, direita vou ver, exclamação, não é considerada proposição. Item D, uma unidade da Polícia Militar é o batalhão de choque. Perfeito, ó. Eu tenho o verbo, tá aqui, ó. Eu estou dando uma informação, eu estou declarando uma unidade da Polícia Militar é o batalhão de choque. Eu declarei, eu fiz uma declaração. Tem verbo bonitinho e eu posso dizer se isso aqui é verdadeiro ou é falso. Então, se enquadrou aí dentro de todos os requisitos, gabarito item D. E qual é o erro do item E? O policial P4 da companhia. Ei, cadê o verbo? Cadê o verbo dessa informação? Cadê o verbo dessa informação? Não tem. E se não tem verbo, não adianta, não é considerado proposição, nunca, nunca, nunca. O verbo sempre é obrigatório. O verbo, ele sempre é obrigatório. Se faltou verbo, não é proposição, tá bom? Então, primeira questãozinha, gabarito, item D. Questão 2. Questão 2 diz assim, ó. Assinale a alternativa com a correta correspondência entre a sentença e sua classificação entre aberta e fechada. Então, veja bem, quando a gente estuda as proposições, uma proposição, ela sempre vai ser uma sentença fechada. Sentença fechada. O que isso significa? Significa que ela não é variável, ela não abre margem para
possibilidades. Ela é fechadinha, ela é redondinha. E já a sentença aberta são aquelas sentenças que não são consideradas proposições. O que é que vai ser aí uma sentença aberta? Uma sentença aberta vai ser toda e qualquer proposição que traga uma variável. E, normalmente, quais são as variáveis que aparecem? Nós temos dois tipos de variável. A gente tem uma variável que a gente pode considerar uma variável usada no português, e a gente pode ter uma variável considerada na matemática. Quando eu falo de variável no português, eu vou estar me referindo a os pronomes indefinidos. Ele, ela, aquele e aquela. Não são consideradas proposições, né? Se forem sentenças abertas. Se aparecer, ele estudou, ele foi fazer a prova do concurso, deixou aberto. Se deixou aberto, se está variável, não é uma proposição. E já na matemática, a variável que a gente pode usar é a variávelzinha que a gente normalmente usa na matemática, que é a letra, né? Um xzinho, um yzinho. Se aparecer uma letra que você não sabe qual é o valor dela, vai ser uma sentença aberta. Ok? Então, sentença fechada é uma proposição, sentença aberta não é uma proposição, e a gente caracteriza ela por existir essa variável, seja no português ou seja, né, na matemática. Aí vamos lá. Ele quer que a correspondência esteja correta. Então, por exemplo, x mais y igual a 2022, ele está dizendo que é uma sentença fechada. Isso está correto? Não, porque eu não sei qual é o valor do x e eu não sei qual é o valor do y. E está indeterminado, está variável. E aí, não é uma sentença fechada, é uma sentença aberta. Então, aqui, ó, não está com a correspondência correta. Aí, deixa eu dizer um detalhe. Se por acaso ele dissesse assim, ó, x mais y é igual a 2022. 2022. Para x igual a 1000 e y igual a 10, aí sim, isso aqui seria uma sentença fechada. Isso aqui seria considerado uma proposição. Por quê? Porque agora eu estou definindo, eu estou dizendo o que é aí o valor do x e o valor do y. Se eu definir, aí deixa de ser aberto, fica sendo fechado, tá bom? Beleza. Aí a gente vai para o item B. O item B diz assim, ó, alguém conseguiu as férias em junho e ele está dizendo que é uma sentença aberta. Eu te pergunto, quando eu digo alguém conseguiu as férias em junho, eu sei quem é esse alguém? Não sei. Então, isso aqui ficou em aberto. Isso aqui ficou, ó, variável. Eu não sei. É alguém quem? Alguém quem? Alguém conseguiu. Ficou variável. Pode ser, esse alguém pode ser a Maria, esse alguém pode ser o João. Ficou em aberto. Então, o item B, ó, está certinho com a característica que a sentença trouxe, né? Está certinho aí com a correspondência que foi feita. Então, o item B já está com a correspondência correta. Vamos ver o erro do item C. O item C diz assim, ó, que criança inteligente, está dizendo que isso é uma sentença fechada. Olha só, que criança inteligente. Criança, qual criança? Fica em aberto. Então, eu não posso dizer que é uma sentença fechada. E o erro do item D diz assim, ó, ela foi a melhor dançarina da dança dos famosos. Está dizendo que é uma sentença fechada. Ou, em outras palavras, está dizendo que é
uma proposição? Não, não é uma proposição. Ela quem? Ela quem foi a melhor dançarina na Dança dos Famosos? Apareceu ele, apareceu ela, aquele e aquela. Se eu não sei quem está sendo falado ali, ficou em aberto. Então, o item D está errado porque ele está dizendo que isso é uma sentença fechada e não é. Então, o nosso gabarito ficou o item B, tranquilo? Gabarito, item B. Show de bola? Vamos então para a nossa questãozinha de número 3. Vamos lá. Questão 3, ela vai dizer assim, ó. Para que a sentença, abre aspas, tananã, ganhou um campeonato de futebol, represente uma sentença fechada, ou seja, uma proposição. Falou de sentença fechada? Está falando de proposição. A lacuna deve ser preenchida corretamente com. A lacuna deve ser preenchida corretamente com. Vamos lá. Olha só. Olha só, olha só, olha só. Vai ser preenchida corretamente com o quê? Aí eu preciso analisar item por item para dizer o que está certo e o que está errado. Ó, eu posso substituir por algum time? Se eu disser assim, ó, algum time ganhou um campeonato de futebol. Ficou fechada esse algum time? Algum time qual, né? Não ficou fechada, ficou em aberto. Não ficou fechada, ficou em aberto. Então, o algum time não vai ser escolhido. Item B. A África do Sul ganhou um campeonato de futebol. Se a gente trocar aqui, ó, por a África do Sul, ficou bem fechadinho. Eu determinei de quem que eu estou falando. Então, o item B está correto. Preenche devidamente aí a nossa lacuna para representar uma sentença fechada. E o item D está errado. Alguém daquela escola, alguém quem? Fica em aberto. E o item D, um atleta profissional ganhou um campeonato de futebol, também fica variável, não fica fechado, fica em aberto. É um atleta. Mas qual atleta? É um atleta. Qual atleta? Então, o item D também está errado. Somente o item B faz com que a nossa sentença fique fechada. Ok? Tranquilo? Show de bola? Então, vamos para a nossa questãozinha de número 4. A questão 4, ela diz assim, ó. A respeito do conceito de proposição, então vai pegar aqui, ó, a parte conceitual, né, da definição do que é uma proposição, é correto afirmar que é uma sentença, é uma sentença? É, ok. Seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, até aqui também tá ok. Toda proposição, ela pode ser afirmativa ou ela pode ser negativa. Exemplo de proposição afirmativa é assistir a aula. Estamos diante de uma proposição afirmativa, de uma sentença afirmativa. Exemplo de uma sentença negativa. Eu digo assim, não fiz o simulado. Não fiz o simulado. Exemplo de uma sentença negativa. Ela está negando, ó, não fiz o simulado. Então, sim, uma proposição é uma sentença que pode ser de forma afirmativa ou negativa, beleza. Na qual é possível atribuir um valor lógico verdadeiro, falso ou verdadeiro e falso. Ei, ficou errado esse finalzinho. Ficou errado esse finalzinho. Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, de jeito nenhum.
Então, ficou errado só por conta desse finalzinho aqui, ó. Porque, de acordo com o nosso princípio da não contradição, uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Nunca ambos, nunca os dois ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. Então, o item A ficou errado por conta aqui do finalzinho, que está dizendo que pode ser verdadeiro e falso. Errado. Vamos para B. A B diz assim, ó. Uma proposição sempre será considerada simples se puder ser expressa por símbolos. Não tem nada a ver. Para dizer se é simples ou se é composta, não está relacionada a eu poder escrever na forma de símbolos. Tanto a simples como a composta eu posso representar por símbolos. O que vai determinar se ela é simples é se ela não tem conectivo lógico, né? Então, não tem nada a ver eu dizer que vai ser expressa por símbolos, aí eu vou garantir que é considerada simples. Não tem nada a ver. Ela vai ser simples quando tiver apenas uma única informação e não tiver nenhum conectivo lógico. Então, o item B está errado. O item B está errado. O item C, vamos ver o erro do item C. O item C está dizendo assim, ó. A proposição fui ao supermercado fazer compras e transferir uma quantia para minha mãe é classificada como uma proposição simples. Eu fui ao supermercado fazer compras e transferi uma quantia para minha mãe. Eu posso dizer que isso é uma proposição simples? Deixa aqui em stand-by. Vamos ver o item D e o E. Sentenças interrogativas, imperativas e exclamativas são exemplo que não se classificam como proposição. Perfeito, perfeito. Interrogações, sentenças exclamativas e sentenças imperativas que dão ordem ou fazem pedidos não se classificam como proposição. Então, por mais que você tivesse ficado ali com alguma dúvida em relação ao item C, o item D já está na cara que está correto. Mas vamos ver o erro do item E. Uma frase imperativa pode ser uma proposição? De jeito nenhum, é errado, totalmente errado, não pode. E o item C está errado porque ele diz que é uma proposição simples e, na verdade, é uma proposição composta. Eu vou ter fui ao supermercado fazer compras e eu vou ter fui, né, que ficou subentendido aí, transferir uma quantia para minha mãe. São duas proposições simples que estão ligadas, conectadas pelo conectivo E. Tranquilo, show de bola. Vamos para a nossa questãozinha de número 5. Vamos lá, olha só. A respeito da proposição, Alcebiades gosta de praticar crossfit e hermano teu treina jiu-jitsu e estuda história contemporânea. E estuda história contemporânea. É correto afirmar que não é possível observar proposições simples nesta proposição? Esse aqui é o que você jamais poderia marcar, pelo amor de Deus. Tem proposição simples sim aí. A proposição é formada por 3 proposições compostas? Opa, não. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 proposições simples. As proposições simples é que se juntam para formar uma proposição composta. Então, o erro aqui é dizer que é composta, errado.
Item C. A proposição é formada por 4 proposições simples? Não tem 4 aí, só tem 3. Então, o gabarito é o item D. A proposição é formada por 3 proposiçõezinhas simples. Show de bola? Então, aqui a gente fecha aí essas 5 primeirinhas questões, né? E eu queria saber se temos aí alguma dúvida. Se tá tudo certo, se querem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Digam aí para mim. Tudo certo por hora. A Esther, eu acho tão legal que vocês já têm esse preconceito com a matemática e o raciocínio lógico. E quando acham fácil, já diz assim: por enquanto tá fácil, por enquanto tá tranquilo. Mas, sim, Kelly, não sei se tu conseguiu baixar o material, né? Mas no material a gente tem 15 questõezinhas aí. E não se preocupa que essa é a nossa segunda aula. A gente ainda vai falar mais coisas dessa parte da lógica proposicional, lógica de argumentação, né? Mas vocês têm que se manter confiantes. Porque no início, quando você está aprendendo, é difícil. Mas quando você repete e vê de novo o conceito, e olha onde errou, e refaz e faz de novo, você começa a achar fácil. É normal. Não é para, ai meu Deus, se tá fácil, então tá errado. Não existe isso, gente. Isso é um preconceito gigantesco, uma falácia enorme que se criou aí por conta da cultura, né? De ter aí achado sempre matemática, raciocínio lógico difícil. Só é difícil que você não aprendeu ainda. Depois que aprende, meu filho, fica molezinha demais e é para ser fácil mesmo depois que você aprende. É que nem dirigir, é que nem andar de bicicleta. No início é muito difícil, depois que você aprende, você faz no automático. É desse jeito com qualquer conhecimento que você adquire, tá bom? O Amparo está perguntando aí onde é que está o material. O Ângelo já te responde aí, viu, Amparo? Estou associando proposição a verbo. Não sei se é certo, mas é a primeira vez que eu vejo o assunto. Kelly, toda proposição necessariamente vai ter verbo, mas não necessariamente você vai contar os verbos para saber quantas proposições você tem ali. Porque, por exemplo, olha esse detalhe aqui na questãozinha 5, né? Quando a gente pega essa frase, Alcebiades gosta de praticar, a gente tem 2 verbos. A gente tem aí uma locução verbal, né? Levando aí para o português. A gente tem aqui o gosta, do verbo gostar, e a gente tem aqui praticar, que é outro verbo. Aí eu, por conta de ter 2 verbos, eu vou dizer que tem 2 proposições? Não. É aí onde muito aluno às vezes acaba errando, caindo em pegadinha, por associar a parte teórica a uma coisa errada. Não. Proposição, ela tem uma definição que eu trouxe bem aqui, ó, lá na nossa primeira questãozinha. O que que é uma proposição? É uma sentença declarativa que traz um sentido completo e para que isso aconteça, o verbo é obrigatório, não pode faltar verbo, mas veja que em nenhum momento eu digo assim, tem que ter um verbo. Não, não é tem que ter um verbo. Pode ter uma locução verbal, como vocês acabaram de ver lá naquele exemplo. Tem que ter verbo. Agora, quantos verbos? Não é assim que funciona. E eu preciso, né, para ser considerada proposição, eu preciso conseguir dar um valor lógico. Eu preciso dizer se é verdadeiro ou se é falsa. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Acabou-se. Isso é a definição de uma proposição simples. Ok? E aí,
Quando ele pergunta aqui, na quinta questão, quantas proposições simples, você vai contar de acordo com a informação. A Cebíades gosta de praticar CrossFit? Uma informaçãozinha só, uma proposição simples. Hermanoteu treina jiu-jitsu? Outra proposiçãozinha simples. E estuda história contemporânea? Outra informação. Então, são 3. E o conectivo izinho aqui e esse outro izinho aqui é o que a gente chama de conectivo lógico. Conectivo lógico. A gente tem 5 conectivos lógicos que já já a gente vai falar mais deles, tá bom? Carla Malani. A IDECAN, ela é uma banca que gosta de mesclar muito na hora da prova, né? Então, não tem muito o que dizer, ela gosta mais disso, gosta mais daquilo. Você tem que estudar todos os tópicos com igual relevância, porque, por exemplo, olha o que aconteceu. A gente teve aqui no Ceará grandes concursos que foi a IDECAN que fez agora esse ano já, né? A gente começou aí com PMCE e dentro dos tópicos do edital que ela cobrou, ela gosta muito, por exemplo, de cobrar sequências lógicas. Praticamente toda a prova dela tinha sequências lógicas. Quantas questões caíram na PMCE de sequências lógicas? Nenhuma. Nenhuma. Aí depois veio Guarda Municipal de Fortaleza, mesmo edital, vários tópicos. Ela cobrou basicamente só associações e ordenações e probleminhas aritméticos e geométricos. Então, se eu disser assim, ó, a IDECAN gosta mais de cobrar isso ou aquilo, e você der importância só para esses assuntos e estudar só eles, pode ser que você vacile muito, porque lá na prova eles não podem não estar na sua prova, porque a IDECAN ela é assim. Numa prova aqui ela cobra mais isso do que aquilo. Noutra prova aqui ela cobra mais isso do que aquilo. Aí, em uma prova, ela simplesmente não cobra o que ela normalmente cobrou, cobra outros assuntos dentro do edital. Então, não dá para negligenciar, para você ir bem mesmo, para garantir uma vaga, domine todos os tópicos do seu edital, dando importância para cada um deles. Nas últimas provas, a IDECAN sempre está trazendo estruturas lógicas, que foi o nosso tema da primeira aula. Associação de informações, ordenação, né? Verdades e mentiras. Em todas as últimas provas, esse assunto sempre esteve presente, e muitas vezes em mais de uma questão. Agora, dizer que é certeza tá na sua, ou vai cair mais isso na sua prova do que outro tópico, eu não te garanto, porque eu não quero que você estude errado. Eu não quero que você simplesmente, a professora disse que isso aqui cai mais, então eu vou dar mais importância a esse, aí você esquece os outros pontos, aí chega lá na prova, o que tu deu importância nem caiu. Pode acontecer. Então, o ideal é que você não negligencie nenhum tópico, tá bom? Aprenda aí eles, até porque não são muitos, não. Esse edital não tá muito complexo assim, não, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Vamos responder nossa sexta questãozinha. E aí, a nossa sexta questão, ela vai trazer sobre simbologia, né? Utilizando aí a simbologia das proposições. E aí eu quero só relembrar aqui contigo os símbolos, né? Olha só, quando a gente pega uma proposiçãozinha simples, uma informação, a gente normalmente utiliza as letras do alfabeto. P, Q, R, S, T, muitas vezes. Pode ser maiúscula, pode ser minúscula. R, S. Ok? E aí, a gente tem os nossos conectivos lógicos, que você precisa saber os símbolos, tá bom? Por exemplo, o nosso primeiro conectivo lógico é o conectivo I, que a gente chama de conjunção. E o conectivo I, ele é representado pelo chapéuzinho, o acento circunflexo. O segundo conectivo é o OU, é a nossa disjunção. Ele é representado pelo símbolo que vai ser o Vzinho, é a disjunção.
Aí a gente vem com o ou, quando a gente tem o ou na frase, ele é chamado de disjunção exclusiva e o símbolo dele é o Vzinho com tracinho embaixo, o Vzinho sublinhado. Aí a gente tem o nosso se então, que é a nossa condicional, é de longe o conectivo mais utilizado, é a setinha para a direita, o símbolo dele. E, por fim, a gente tem o se e somente se, que é a nossa bicondicional, que o símbolo é uma setinha dupla, para a direita e para a esquerda, ok? Então, tem que dominar esses símbolos. E o não menos importante, mas também importante, é o não. Quando a gente tem um não, né, quando a gente tem uma frase negativa, o não aparece. E ele é o que nós chamamos de negação. E o símbolo dele é um tiozinho ou uma cantoneirinha assim, ó. Ou uma cantoneirinha assim, tá bom? Ok. Pode ser um tiozinho ou pode ser uma cantoneirinha, tá bom? Beleza, então vamos olhar aqui. A questão diz assim, ó. Na proposição, se estudo matemática, tem uma informação, ó. Então, se estudo matemática, então aprendo sobre a vida, eu tenho uma proposição composta que tem duas informações, né? Então, eu digo que é P e Q. E qual é o símbolo, qual é o conectivo lógico que vai unir essas duas proposições? A nossa condicional, o se então. Então, setinha para a direita, gabarito, item A. Pronto. Essa é a simbologia correta aí dessa nossa situação, beleza? Então, questãozinha 6, gabarito, item A. Vamos para a sétima. A sétima diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença declarativa a qual se pode atribuir um valor lógico. Ou seja, ele quer uma proposição. Ele quer uma proposição. Por exemplo, nossa, está chovendo muito. Sentença exclamativa não é proposição. Eu não posso atribuir um valor lógico a ela. Item B. João estudou muito e está preparado para a prova. Isso aqui é um exemplo de proposição. Eu posso atribuir um valor lógico para ela. Item C. Planeje sua vida como se fosse seu melhor negócio. Olha aqui o verbo. Ele está no modo imperativo. Imperativo. Isso aqui não dá para atribuir um valor lógico. Item D. Qual será o campeão da Copa do Mundo de Futebol de 2022? Interrogação. Não é sentença declarativa que eu posso atribuir um valor lógico, ou seja, não é proposição. Quais os pré-requisitos para tentar um concurso? Também, ó, interrogação não vai ser. Então, confirmando aí que o gabarito vai ser o item B. Gabarito item B de bucéfalo, beleza? Vocês querem que eu volte na sexta, é? Vou voltar aqui na sexta. Pronto, tá aí a sexta. Só anotação. Depois eu envio todas as anotações, Esté, viu? Não se preocupe, não. Se preocupe, não, viu? Que eu sempre envio as anotações da aula. Inclusive, não me lembro se eu enviei da última, Ângelo. Tu pode me confirmar se eu enviei da última, se eu me lembrei de enviar? Como é que é, professora? Se eu enviei as anotações da última aula, tu se lembra? Só um instante, professora. Tá. Enviei não, né? Mas tá aqui. Eu acho que eu enviei. Ou eu só salvei, esqueci de enviar. Mas é que às vezes a pessoa não quer assistir todo o vídeo de novo, né?
Aí vai só ali rapidinho no... Eu acho... Deixa eu ver. A senhora só mandou só o slide, não mandou com as anotações. Pronto. Depois eu já te mando. Junto depois com as anotações dessas. Já tô com aberta aqui, já vou mandar logo agora. Beleza, mas não se preocupe não que eu mando, viu? E quando eu não mandar, pode me cobrar que eu gosto de mandar. Justamente para ficar mais fácil aí depois para conferir o gabarito. Ok? A aula 1 ficou gravada assim, viu, Isélia? Para quem é do curso, né? Da reta final aí da LEP. Então vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Então vamos lá para a nossa questãozinha de número 7. Vamos lá, questão de número 7. Ela vai dizer, aliás, número 8. Ela vai dizer o seguinte, ó. A sentença, aluno, volte para a sua sala, não é uma proposição simples. Não é. Ele está dizendo, aluno, volte para a sua sala. Tá aqui no imperativo, né? Volte, faça. Beleza. Pois representa uma frase imperativa que não é possível determinar o seu valor lógico. Ok. Após algumas mudanças nessa sentença, qual alternativa apresenta uma proposiçãozinha simples? Aí no item A diz assim, aluno, não volte para a sua sala. Ele só jogou um não aqui, mas continuou imperativa, jogou uma exclamação aqui que não vai ser considerada proposição simples. Errado. Item B, o aluno voltará para a sua sala? Interrogação não vai ser proposição. Item C, o aluno João voltou para a sua sala. Isso aqui, ó, sim. Esse item aqui, sim, vai ser considerado uma proposição. Eu defini o aluno, né? O aluno João voltou para a sua sala, ou seja, eu estou declarando uma informação. Então, eu poderia atribuir um valor lógico aqui. Eu poderia dizer se está verdadeiro ou se está falso essa informação. E o item D diz assim, o aluno X muito educado, voltou logo para a sua sala. Primeiro, o aluno X. Esse X está indeterminado. E segundo, colocou exclamação. Então, já era. Não podia ser considerado uma proposição, não, tá bom? Ok, vamos para a nossa questãozinha de número 9. A partir da proposição realizar um ofício profissional é gratificante se e somente se e somente se possui valorização pessoal, profissional e financeira. Qual alternativa apresenta sua correta simbologia? Aí é só saber memorizado todos os símbolos dos conectivos, né? Nós temos uma proposiçãozinha simples aqui, ó. Realizar um ofício profissional é gratificante. Podemos chamar de P. Qual é a outra proposição que nós temos? Possui valorização pessoal, profissional e financeira. E aqui no meio, nós estamos ligando essas duas informações pelo conectivo se, somente se, que é a nossa bicondicional. E o símbolo da bicondicional é uma setinha que vai e volta, gabarito. Então, item D de deu certo demais. Vamos para a questãozinha de número 10. Vamos lá. Questão 10, ela diz assim, ó. Conceitua-se proposição como orações que apresentam sujeito e predicado. Ó, ele já está trazendo aqui uma outra definição de proposição, ó. Ele está dizendo agora que é uma oração que tem sujeito e predicado, as quais podem ser atribuídas valor lógico. Mas aí eu vou abrir aqui um parênteses que não necessariamente você tem que ter o sujeito e o predicado de forma completinha. Lembra? Se eu não tiver um sujeito, por exemplo, se eu disser assim, ó, choveu ontem, essa frase, ela não tem sujeito.
mas ela é uma declaração e ela tem verbo. E eu posso, classificar, eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Então, mesmo não tendo sujeito, vai ser sim considerado uma proposição. Então, apesar de algumas definições falarem que uma proposição é uma oração que apresenta sujeito e predicado, não necessariamente tem que ter o sujeito e o predicado sempre, tá bom? Ok, aí ele diz assim: assinale qual alternativa apresenta somente proposições a partir da seguinte relação. Aí, ó, o item 1 diz assim: 2023 mais 2 é igual a 75. Ei, isso aqui é uma proposição. Isso aqui é sim uma proposição. Ele está trazendo uma declaração, ele está dizendo, ele está afirmando que 2023 mais 2 é igual a 75. Está aqui o verbo, é igual. E essa mesma informação aqui, ela poderia ser representada usando só símbolos. Ele poderia dizer assim, ó, ele poderia colocar só com símbolos e números. 2023 mais 2 é igual a 75. Isso aqui continuaria sendo uma proposição do mesmo jeito. Ok. Ah, professora, mas 2023 mais 2 não é igual a 75. Ei, nós não estamos falando de valor lógico. Eu não quero que a minha informação seja verdadeira, eu estou só identificando. A questão pediu para eu dizer qual dos itens é uma proposição. Ele não quer a que é verdadeira. Então, ó, essa proposição aqui ela é falsa, mas ela é uma proposição. Item 2. João de Barro é um personagem? Interrogação. Interrogação não é proposição. Não é proposição. Item 3. O técnico do clube de futsal é o Richard Del Sol. O técnico do clube de futsal é o Richard Del Sol. Ele declarou aqui uma informação. Então, isso aqui, ó, é uma proposição. Item 4, diz assim, ó, peça para que o médico acompanhe André. Peça, tá no imperativo. E sentenças imperativas não são consideradas proposições, tá no imperativo, beleza? Questãozinha 5. Que maravilha a aprovação no concurso. Ei, exclamação não é considerada proposição. E o item 6, Guanabara assiste novelas e prepara o jantar toda noite. Isso aqui é uma proposição. Ela seria composta, né? Porque eu tenho aqui, ó, Guanabara assiste novelas, uma proposição, e prepara o jantar toda noite, outra proposiçãozinha simples, ligadas pelo conectivo i. Então, a gente teria uma proposição composta aí, né? Então, ó, quais são os itens que são proposições? 1, 3 e 6. 1, 3 e 6 são proposições. Vamos ver aqui o item. Item D de deu certo. Demais, professor. Item D de jeans, né? Item D de jeans. 1, 3 e 6. E aí, dúvidas? Angústias? Tudo certo? Pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo. Aí a Maria botou, é uma proposição falsa, mas é uma proposição, exatamente. Exatamente. O Samsung SM. Samsung SM, o nome. É que entra pelo celular, né? Esse é o nome do celular.
Ok, então vamos para nossas últimas questõezinhas, né? As nossas últimas 5 questõezinhas. Aí, né, vamos ver aqui. Nessas últimas questõezinhas aqui, a gente tanto vai ter a parte da simbologia, como eu trouxe aqui também já a partezinha inicial da tabelinha verdade, já para a gente começar a esquentar aí, para quando a gente for para a próxima aula, vocês já estarem aí com essa tabelinha verdade na ponta da língua de vocês, tá bom? Tem que estar tabela verdade aí na ponta da língua de vocês. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa questãozinha de número 11. Vamos nós. Olha só. Considere as seguintes sentenças. P. Cachorros podem voar. Q. Tiago é inteligente. Aí ele diz assim: é correto afirmar que a sentença não P ou não Q é cachorros não podem voar, Tiago não é inteligente, cachorros podem voar e Tiago não é inteligente. Ou seja, ele quer que a gente pegue a informação que ele deu do P e do Q e traduza essa simbologia que foi dada aqui. Então, vamos lá. O que que vai significar não P? Qual informação vai estar aqui, ó, no não P? Se eu estou usando aqui o símbolo, se eu estou usando aqui o símbolo da negação, se eu estou usando aqui, ó, o símbolo da negação, esse nãozinho aqui, ó, eu preciso negar a minha sentença. E se a minha sentença ela estava afirmativa, cachorros podem voar, quando eu nego, ela tem que ficar o contrário. Então, eu tenho que dizer que cachorros, vou botar chacorros, cachorros não podem voar. Então, olha só, quando eu uso o símbolo da negação, eu inverto a minha frase. Se ela é afirmativa, ela fica negativa. Mas o contrário também pode acontecer, tá? Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, que R é não fiz o simulado, por exemplo, quando eu fizer a negação, o que que vai acontecer agora? A minha frase original, ela já é negativa, ela já tem o não. Então, quando eu negar, ei, eu inverto. Então, ela tem que ficar afirmativa agora, é como se o não com o não virasse afirmativo. Então, eu iria dizer, né? Eu iria dizer que fiz o simulado. Então, você tem que estar muito atento à informação que a questão traz e à informação que ela pede, porque não necessariamente você vai ver o símbolo da negação, aí já vai colocar o não na frase. Espera ainda. Se a frase já tiver o não, você tem que tirar ao fazer a negação. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, com esse tipo de pegadinha que pode aparecer. Aí, continuando, né? Agora a gente vai fazer não que. E aí a minha proposição que é Tiago é inteligente. Quando eu negar, eu vou inverter. Se ela é afirmativa, ela vai ficar negativa. Então eu digo que Tiago não é inteligente. Não é inteligente. E ele está juntando essas duas com o conectivo ou, então é só jogar aqui o conectivo ou no meio. Cachorros não podem voar ou Tiago não é inteligente. E aí o nosso gabarito vai ser o item D. Cachorros não podem voar ou Tiago não é inteligente. O item A está incompleto, o B também. O item C está dizendo que eles podem voar, ó, ficou afirmativa, está errado.
Aqui também está errado. E o conectivo foi que ficou errado mesmo. Aqui, cachorros podem voar, no item E, né? Ou Tiago é inteligente, ele deixou na forma afirmativa. E aí não pode, tá? E aí não pode, tá bom? E aí, só mais um detalhe, presta atenção. Bizu, bizu, bizu. Bizu, bizu, bizu. Tem muito aluno que, principalmente quando está no começo de aprender tabelinha verdade, os conectivos, confunde a simbologia do e a simbologia do ou. Mas depois desse bizu aqui, você não confunde mais. Olha só, o conectivo e, ele forma um chapéuzinho aqui embaixo dele. E o conectivo ou, ele forma um Vzinho aqui no U. Então, agora não tem mais erro, ó. Viu um Vzinho, já sabe que é o ou. Viu um chapéuzinho, já sabe que é o conectivo e. Então, não dá para errar, tá bom? Não dá para errar depois desse bizu. E aí, vamos para a nossa questãozinha de número 12, que vai dizer assim, ó. A proposição composta, os índices de compra de carro aumentaram e se a cotação do dólar diminui, então o comércio exterior será abalado. Pode ser apresentada como? Então, veja bem. A gente tem aqui 3 proposiçõezinhas simples. Olha só. Os índices de compra de carro aumentaram, é uma proposição. A cotação do dólar diminuir é outra proposição. E o comércio exterior será abalado é outra proposição. Então, a gente tem 3, então serão 3 letras. E quais são os conectivos aí, ó? A gente tem um conectivo I, que a gente já sabe que é o chapeuzinho. Só que após o conectivo I, a gente tem um se então aqui. A gente tem uma condicional. Então, vai ficar assim, ó. P, I, Q, setinha, R. E aí, olhando para os itens, vai ser o item A. Aí ele jogou aqui, ó, um parênteses para separar a condicional do conectivo I. Beleza? Tranquilo? Então, é assim que a gente faz esse tipo de simbologia. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Tá na tranquilidade? Tranquilidade, né? O Wellington falou assim, ó, prof, mas não P ou não Q é igual a não P e Q. Exatamente, Wellington, exatamente. Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem o mesmo valor, ok? Mas aí, no caso, a gente não usaria isso na... Poderia, mas aí seria uma questão de nível bem difícil. Derrubaria muita gente. Poderia sim. Ele trazer um item. É... Ah, mas como aqui ele não trouxe simbologia, né? Ele trouxe por escrito, como que ficaria se a gente usasse isso aqui, né? Ó, porque esse não P ou não Q, isso aqui é a mesma coisa que não a negação do conectivo I. P, I, Q, assim, ó. Como que a gente escreveria isso na, na linguagem corrente? A gente poderia escrever assim, ó. Não é verdade, ó. A gente poderia escrever assim, ó. Não é verdade que cachorros podem voar e Tiago é inteligente. Tiago é inteligente. Pronto. Se eu tivesse isso, eu estaria representando exatamente essa simbologia aqui, tá? Beleza?
Essa questão 12 poderia confundir com a D pela colocação dos parênteses. Só que no caso, preste bem atenção, você jamais pode separar uma condicional, tá bom? Porque a condicional, ela é bem nítida. A condicional, ela começa no se, né? E vai até o que tem depois do então. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, eu estaria dizendo assim, ó, que essa primeira parte aqui todinha do parênteses é o que estaria aqui, ó, depois do se. Aí a frase teria que começar assim, ó, se os índices de compra de carro aumentaram e a cotação do dólar diminuir, então o comércio exterior será abalado, ok? Sempre a primeira parte da condicional, ela fica após o se. E sempre a segunda parte da condicional, ela fica depois do então. Professora, então, mesmo que em uma proposição composta tenha apenas um sujeito, a IDECAN considera duas proposições? Carla, no caso, tu está se referindo a qual questão? Porque não é o fato de ter um sujeito apenas, é o fato de ter a quantidade de informações. Esse uso do parêntese é só para separar a condicional, que tem dois conectivos ligados aqui, ó. Tem o conectivo i e o si. Para não deixar eles juntos, ele botou um parêntese aqui, ó. Para não deixar eles juntos, pronto. Ele jogou um parêntese aí, a primeira parte e depois a segunda parte, que é a condicional. Se fosse o item D, entenda, se a primeira parte aqui, ó, fosse um parênteses, a minha condicional começaria assim, ó, se os índices de compra aumentaram e a cotação diminuiu, então o comércio exterior será abalado. Olha aí a diferença. Entre o se e o então, na primeira partezinha, eu teria duas informações. Eu tenho um conectivo i aqui, ó, P e Q. Eu tenho duas informações. Sempre a condicional, o se vai vir no começo. Ok? Aí, Carla, eu não entendi bem a tua pergunta e se eu conseguir responder da forma correta. Tu conseguir dizer, detalhar melhor. Ok, ok, ok. Então vamos continuando, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui nas nossas questõezinhas. 13ª questão. Ela vai dizer o seguinte, olha só. Ela vai dizer o seguinte. Considere e julgue as proposições a seguir como verdadeiras ou falsas. Ou seja, vamos ter que usar aí tabelinha verdade. Por quê? Porque a gente tem proposições compostas aqui. Ele deu aqui, ó, 1, 2 e 3. O ruim é que tá tudo misturado, mas eu vou separar aqui para você, olha só. A minha proposição 1 é essa aqui, ó. Essa de amarelinho, ele tá dizendo assim, ó, vou escrever aqui do lado. Ele tá dizendo assim, ó, 6 mais 3 é igual a 8 e 1 mais 1 é igual a 3. Então, nós temos uma proposição composta que está usando o conectivo i. Ok. Vamos escrever aqui a 2. A 2, ela fala o seguinte. A 2, ela fala o seguinte. 2 mais 7 é igual a 9.
ou 1 é maior que 3. Ou 1 é maior que 3. Essa é a nossa segunda proposição. 2 mais 7 é igual a 9, ou 1 é maior que 3 é igual a 5. 1 é maior que 3 é igual a 5. Que loucura é essa, né? 1 maior que 3 é igual a 5. Nada a ver na matemática isso aqui. Mas, enfim, é o que está aí. E a proposiçãozinha 3, se 11 é menor que 15, então 3 é par. A gente tem uma condicional na proposiçãozinha 3. Se 11 é menor que 15, então 3 é par. Ok. Aí ele quer que você diga se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso. Cada proposiçãozinha composta dessa. E aí, né, para que a gente consiga responder essa questão, a gente precisa saber as regras da tabela verdade. E aí eu vou relembrar aqui com você as regras da tabela verdade. Vamos lá. Olha só. O conectivo I, quando eu tenho uma proposição composta que usa o conectivo I, P e Q, para que essa proposição composta, para que essa informação inteira seja verdadeira, eu preciso que tudo seja verdade. Se tudo for verdadeiro, então ela fica verdadeira. Se tudo for verdadeiro, então ela fica verdadeira. Se a primeira informação é verdadeira e a segunda também, a frase inteira fica verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, já não é verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, já não fica verdadeiro também. E se as duas forem falsas, também não é verdadeiro, vai ser falso. Então, só vai ser verdadeiro quando tudo for verdade. Caso contrário, fica falso. Ok. Aí a gente vai para o conectivo ou. Quando eu tenho duas informações sendo ligadas pelo conectivo ou, o que a gente vai ter? Para que essa frase seja verdadeira, a gente precisa de pelo menos uma das informações verdadeiras. A minha frase só fica verdadeira se, no mínimo, uma delas for verdadeira. Então, por exemplo, se eu tiver aqui verdadeiro e aqui falso, a minha frase é verdadeira, porque eu tenho uma verdade, ó. Se eu tiver aqui falso e aqui verdadeiro, vai ser verdadeiro, porque eu tenho pelo menos uma verdade. E se eu tiver duas? Aí aqui fica verdadeiro mesmo, não tem problema. É pelo menos uma verdade. Se tiver mais do que uma, tá ótimo. A minha frase será verdadeira. Aí, só vai ser falso quando tudo for falso. Se eu preciso de pelo menos uma verdade para que o conectivo ou seja verdadeiro, ele só vai ser falso se tudo for falso, ok? E o nosso queridinho, que é a condicional. Quando é que, né? Como é que eu vou me lembrar aqui da regrinha da tabela verdade? Aí a gente tem um bizuzinho para lembrar. A gente vai lembrar que a Vera Fischer é falsa. O que que isso significa? Significa dizer o seguinte. Se a primeira informação da minha condicional é verdadeira e a segunda for falsa, eu quebrei a minha condição. Eu quebrei a minha promessa. E aí, essa condicional é falsa. Então, ó, se a primeira informação for verdadeira e a segunda for falsa, a condicional fica falsa. Qualquer outra opção, ela vai ser verdadeira. Se for tudo verdade, é verdadeiro. Se for tudo falso, fica verdadeiro. E se der o Fischer-Vera, o contrário, fica verdadeiro. Só vai ser falso quando a gente tiver a Vera Fischer. Quando a gente tiver a Vera Fischer. E, por fim,
a nossa bicondicional. Quando é que ela vai ser verdadeira? É só você olhar, ó. É uma setinha que vai e volta. É uma condição dupla. Tem que ir e voltar do mesmo jeito. Então, para ser verdadeiro, eu tenho que ter valores iguais. Valores iguais para ser verdadeiro. Então, pode ser verdadeiro e verdadeiro, ou pode ser falso e falso. Eu vou ter sempre verdadeiro quando os valores forem iguais. Agora, se os valores forem diferentes, verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, aí é onde a minha bicondicional fica falsa, porque ela só é verdadeira quando os valores são iguais. Ah, e eu esqueci aqui, ó, porque esses aqui são mais usados, mas não podemos esquecer, quando a gente usa o ou. Quando é que o ou é verdadeiro? Quando a gente tem apenas uma verdade. Quando a gente tem apenas uma verdade. Não pode ter mais do que uma, somente uma. Então, se as duas informações forem verdadeiras, não pode, vai ficar falso. Para ser verdadeiro, o ou, só uma verdade. Aí pode ser V ou F, ou então o contrário, F e V. Se não for isso, e se for tudo falso, aí fica falso. Só vai ser verdadeiro quando tiver apenas uma verdade, tá bom? E aí, agora a gente responde aqui de boinha. Vamos lá. Eu preciso saber o valor lógico aqui, ó. 6 mais 3 é 9. 9 é igual a 8? Não é. Então, essa informação aqui já é falsa. 1 mais 1 é igual a 3? Isso aqui também tá falso, não é? 1 mais 1 é 2, né? Então, eu tenho duas informações falsas ligadas pelo conectivo I. Isso aqui vai ser o quê? Falso. Porque o conectivo I, para ser verdadeiro, eu precisaria ter tudo verdade. E não foi o que aconteceu. Item 2. O item 2 diz que 2 mais 7 é igual a 9. Verdade. Tá verdadeiro isso. 2 mais 7 realmente é igual a 9. Ou 1 é maior que 3, que é igual a 5. Isso aqui ficou errado, né? Isso aqui ficou falso. Só que vamos lá. Conectivo ou, se eu tenho no mínimo uma verdade, ele já é verdadeiro. Então, ó, a segunda frase é verdadeira. E o terceiro item diz assim, ó, se 11 é menor que 15, isso aqui tá verdadeiro. 11 realmente é menor do que 15. Então, 3 é par? Ei, 3 é par? Não, tá falso. Aí, o que que aconteceu? Eu tô na condicional, eu tô no se então, e o que que aconteceu? Deu a Vera Fischer. E se deu a Vera Fischer, ela é o quê? Falsa. Sempre que dá a Vera Fischer, a condicional é falsa. Então, vamos ver qual item a gente pode marcar. Olha só. Somente a proposição 1 é falsa? Não, é a 1 e a 3. Não é somente a 1, é a 1 e a 3. Item B. As proposições 2 e 3 são verdadeiras? Não, só a 2. A 2 e a 3 não, só a 2. As proposições 1 e 2 são verdadeiras? Não, a 1 é falsa, né? Se a proposição 2 é falsa, então a proposição 3 é verdadeira? Vamos lá. E aí, cuidado, ó. Ele está trazendo aqui um conectivo. Muito cuidado. A proposição 2 é falsa? Não, isso aqui está errado. Isso aqui está falso, errado. A proposição 2 é verdadeira, ela não é falsa. E a proposição 3 é verdadeira? Também não, ela é falsa. Aí você diz assim, ah, não posso marcar o item D, porque está tudo falso. Cuidado. Eu tenho uma condicional. E se eu tenho uma condicional, se não deu a Vera Fischer, não é falso, é verdadeiro. Então, esse item D, ele é verdadeiro. Então, vai ser o nosso item correto. Olha o erro do item E, vamos ver. A proposição 1 é falsa? Isso é verdade. A proposição 1 é falsa.
A proposição 1 é falsa. E a proposição 3 é verdadeira? Opa, mentira. Tá falso. E no conectivo I, se eu não tenho tudo verdade, não é verdadeiro, é falso. Então, confirmamos aí que o item A, o B, o C e o E, tudo fica falso, tudo errado. Agora, o item D fica verdadeiro, porque ele trouxe uma condicional e as duas partes dessa condicional são falsas. Então, não deu a Vera Fischer. Se não deu a Vera Fischer, a condicional não é falsa, é verdadeira. Então, esse é o item verdadeiro e o item correto. Tranquilo, show de bola? Dava para responder por eliminação. Se você ficasse na dúvida entre o item D, quando chegasse no item E, já ia ver que estava errado. Então, por eliminação, marcaria o item D. Tranquilo? Vamos para a questãozinha 14, então. Vamos lá. Questãozinha 14, ela vai dizer assim, ó. Qual o número de linhas da tabela verdade elaborada a partir de uma proposição composta se um subtenente está de licença para tratamento de saúde, LTS, então o médico da Junta Médica de Saúde, JMS, deve legitimar o estado de saúde do referido policial militar e a unidade militar deve ser informada do atestado ou o oficial subalterno já deve ser retirado de escala. Eita, professora, que tanta informação é essa? Olha só, primeiro, toda vida que perguntar o número de linhas de uma tabela verdade, você vai se lembrar. A quantidade de linhas de uma tabela verdade é sempre 2 elevado a n. Onde esse n é a quantidade de proposições simples distintas, ou seja, diferentes uma da outra. É só fazer 2 elevado a n. Então, se eu preciso só saber quantas proposições simples distintas eu tenho aí para poder calcular esse número de linhas, então vamos contar. Olha só. Um subtenente está de licença para tratamento de saúde. Isso aqui é uma informação já. 2. O médico da Junta Médica de Saúde deve legitimar o estado de saúde do referido policial militar. 2 proposições até agora. Cadê a próxima? A unidade militar deve ser informada do atestado. 3ª proposição simples. E aí, a gente vai para a 4ª, que diz o oficial subalterno já deve ser retirado da escala de serviço. Então, nós temos 4 proposiçõezinhas simples e diferentes uma da outra. Então, a quantidade de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. 16. Então, gabarito, item B de bucéfalo. Beleza, show de bola. E aí, nós vamos para a nossa 5ª questãozinha e última aqui desse nosso bloquinho. Olha só. Em uma questão da prova de matemática, o professor escreve a seguinte proposição composta. Ele escreveu assim, ó, setinha não R ou S. E afirma possuir o valor lógico falso. Opa, então eu já estou vendo, eu já sei que isso aqui, ó, tem que dar falso. A própria questão está me dizendo, isso aqui, ó, é falso. Isso aqui é falso, beleza? Deixa eu ver aqui o que me perguntaram. Professor, hoje estava fazendo umas questões e ela pediu negação de uma proposição de então e o gabarito só era para negar a primeira e não a segunda. E o conectivo mudou de sim então para o E. Você pode explicar isso? Maria, isso é tópico para a nossa
próxima aula, quando eu for falar de negações e equivalências, tá bom? Se preocupa não, que a gente vai falar sobre negações e equivalências. É porque quando eu vou negar o se, então, eu uso a regrinha do mané. Eu mantenho a primeira, né? Mantenho a primeira parte e nego a segunda. Aí tem que ver o que aconteceu lá na questão, né? O que a questão falou lá, tá bom? Às vezes a questão não é de negação, ela é de equivalência, então tem que ter muito cuidado se você não interpretou errado, tá bom? Mas na próxima aula a gente fala sobre esse tópico, tá bom? Então vamos continuando. Então veja bem, para que a gente tenha aí esse valor falso, o que tem que acontecer? A gente precisa ter o quê? Se eu tenho uma condicional, tá aqui, ó. O meu conectivo principal aqui, ó, é a condicional. E se eu quero que essa condicional fique falsa, o que tem que acontecer? Tem que dar a Vera Fischer. Então, tem que ser verdade, a proposiçãozinha U, e tem que ser falso a segunda parte, que no caso é esse parêntese. Então, eu já sei que U é verdadeiro. Aí, agora a gente vai para o parênteses. O que eu tenho no parênteses? Eu tenho um conectivo OU. E eu quero que esse conectivo OU, eu preciso que esse conectivo OU fique falso para poder dar certo aqui, ó, no valorzinho lógico que a questão deu. E aí, o que acontece? Para o conectivo OU ser falso, tem que ser tudo falso. Então, isso aqui tem que ser falso. E o S tem que ser falso. Aí, o que acontece? Como é que eu faço essa proposição aqui ser falsa? Se eu estou negando, ora, obrigatoriamente o R precisa ser verdadeiro. Porque quando eu nego uma informação verdadeira, ela fica falsa. Quando eu nego uma informação falsa, ela fica verdadeira. Então, se essa negação aqui tem que dar falso, significa dizer que a proposição R obrigatoriamente é verdadeira. E aí, o que acontece? Com a informação que a questão deu, que foi essa daqui, a gente acabou descobrindo o valor lógico de cada uma das proposições. Ó. O é verdadeiro, o R é verdadeiro e o S é falso. São esses valores que a gente tem. E aí ele diz assim, ó, diante dessa informação, os alunos deveriam analisar os seguintes itens. Aí a gente tem aqui, ó, 4 itens. O que ele pergunta? Assinale a alternativa que apresenta os itens que os alunos conseguiram identificar com o valor lógico verdadeiro. Então, eu tenho que olhar para esses itens aqui e dizer qual deles o resultado vai ser verdadeiro. E aí, o que a gente vai fazer? É só fazer de um por um. É só fazer de um por um. Vamos lá. O item 1. Deixa eu até apagar aqui. Vou botar mais para cá, tá? O U, a gente viu que é verdadeiro. O R é verdadeiro. E o S é falso. Beleza. Aí, vamos aqui para o item 1. O item 1, ele diz o seguinte. K, setinha, né? O sim, então, U ou S. Vamos colocar os valores. Eu sei que o U é verdadeiro. Eu sei que o S é falso. E o K? O K, a questão não deu. Eu não sei se é verdadeiro ou se é falso o K. Mas, o que dá para a gente tirar aqui? Resolvendo aqui primeiro parênteses, se eu tenho um conectivo ou, se eu tenho pelo menos uma verdade, ele fica verdadeiro. E aí a gente está numa condicional. Aí veja bem, perceba que na condicional, ela só vai ser falsa quando a gente tem a Vera Fischer. Ou seja, a segunda informação obrigatoriamente teria que ser falsa e a primeira ser verdadeira para a gente ter a Vera Fischer. E olha o que acontece.
a segunda parte da condicional, ela é verdadeira. Então, aqui, no item 1, mesmo a gente não sabendo se o casinho é verdadeiro ou falso, não interessa. Aqui não vai dar a Vera Fischer de nenhum jeito. Então, vai ser verdadeiro a proposição composta. Porque não tem como dar a Vera Fischer. Como é que vai dar a Vera Fischer se essa segunda informação aqui não é falsa, ela é verdadeira? Eu já sei, já está garantido que ela é verdadeira. Então, nunca vai dar a Vera Fischer aqui. Então, é verdadeiro. Então, ó, já sei que o item 1 é verdadeiro, que a questão está pedindo para eu marcar os itens verdadeiros, né? Ó, com valor lógico verdadeiro. Então, eu já sei que o 1 é. Se eu já sei que o 1 é, o item B já descarta, né? Aí vamos para o item 2. O item 2 diz U setinha dupla R, ou seja, bicondicional. O U é verdadeiro e o R também é verdadeiro. Na bicondicional, se os valores estão iguais, fica verdadeiro. Então, eu já sei que a 2 também é verdadeira. Então, até agora, nós temos 1 e 2. Se nós temos 1 e 2 até agora, a gente já consegue eliminar o item C, que não trouxe a 2, né? A 2 também está correta, está verdadeira. Aí vamos para o 3, a terceira proposição composta. É não S, setinha dupla K. Aí veja bem, o S é falso. O S é falso. Quando eu negar o falso, vai ficar verdadeiro. E aí a gente tem uma setinha dupla com o K, mas espera ainda, o K, a questão não disse se é verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aí eu te pergunto, nessa proposição 3, eu tenho como ter certeza se ela vai ser verdadeira ou falsa? Não. A gente está aqui numa bicondicional. Se por acaso, a minha proposição aqui, K, for verdadeira, vai ficar verdadeiro com verdadeiro. Aí a resposta seria verdadeira. Mas se por acaso a minha segunda parte, o Kzinho, for falso, aí a minha bicondicional fica falsa. Então, ó, tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa a 3. Se pode ser verdadeiro ou pode ser falso, eu não posso garantir que é verdadeiro. Então, o 3 não entra. O 3 não é verdadeiro. E aí, ó, a gente mata aqui, ó, no item D. 1, 2 e 4. Ai, não, né? Ah, o 3, olha, o 3 já dava para matar que não era verdade, né? Ó. Fica entre o 1 e o 2, e 1, 2 e 4. Então, era só olhar o 4. Mas como a gente está aqui aprendendo, né? A gente tem que saber todos os motivos, o porquê que é e porquê que não é. Então, vamos para o 4. O 4 é que vai matar ali o gabarito. Fazer a 4 aqui. Fazer bem aqui. Olha só. Item 4 é R setinha U. Esse é fácil. A proposição R é verdadeira e a U também é verdadeira. Na condicional, deu a Vera Fischer? Não. Então, não é falso, é o quê? Verdadeiro. Então, o 4 está verdadeiro também. Confirmamos o nosso gabarito. Item D de deu certo. Gabarito. Item B. Item D de jeans. Item D de deu certo. Tranquilo, show de bola, beleza? Então, com isso, nós finalizamos aqui nossas questõezinhas, tá bom? O ou, quando é que ele vai ser verdadeiro? Quando a gente tiver apenas uma verdade. O Wellington te respondeu aí. Ou VF ou FV. Apenas uma verdade. Terezinha, pode retomar na quarta questão? Posso. Obrigada, Luciano. Obrigada. Eu expliquei o motivo de todos estarem errados, tá, Terezinha? Por que que o item C está errado? Expliquei aqui. Porque nós temos duas proposições simples.
fazendo uma composta. Ele disse aqui que essa proposição é classificada como proposição simples. Não, Nanina, não. Fui ao supermercado fazer compras, uma proposição simples. Transferir uma quantia para minha mãe, outra proposição simples. Quando eu junto as duas usando o conectivo e, virou uma proposição composta, tá bom? Virou uma proposição composta. Ok? Então é isso, gente. Fico feliz que vocês gostaram de verdade. É muito bom receber esses feedbacks. Muito obrigada mesmo. E não se preocupem que eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Vamos fazer outra mega aulinha. Top, top, top do mesmo jeito, para vocês entenderem tudo. Obrigadão pela presença de cada um de vocês. Quem não, né, conhece meu trabalho, não me segue lá no Instagram, segue lá, @prof.virginiap. Segue lá, dá força lá pro nosso trabalho, tá bom? E até a próxima aula. Um beijo grande. Tchauzinho. Valeu. E cobrem as anotações que eu vou mandar, tá bom? Podem cobrar as anotações pro pessoal que eu vou mandar. Tchauzinho, até mais. Boa noite.